Eu queria começar pelo ponto mais básico, porque eu imagino que muita gente já tenha visto o anúncio desse livro e pensado como alguém chegou à ideia de relacionar o Renato Russo e a astrologia. Eu estou falando das pessoas que não são tão fãs, não conhecem tão a fundo, porque esses sabem que o Renato era completamente ligado à astrologia, né? Então, eu queria que você contasse para nós como nasceu esse projeto, qual foi o primeiro insight que deu origem ao livro. Na verdade, assim, eu sempre fui uma fã da Legião, né? Desde eu tenho 53 anos, então quando a Legião chegou, eu era uma criança começando a ser adolescente, né? Então fui, como todo mundo da minha geração, muito impactada ali pelo rock dos anos 80, especialmente pela Legião, pelo Será, pelo aquele primeiro álbum, depois veio o segundo. Então, durante todos esses anos, assim, eu sempre gostei muito de música, vários artistas, né, eu vou acompanhando e tal, mas sempre acompanhei muito de perto a Legião, que era uma banda que eu sempre tive um carinho especial, assim. Aí, na paralela, eu também sempre gostei muito de astrologia e fui estudando, fiz a primeira formação, daí fiz uma segunda formação numa escola de astrologia tradicional, a Saturnália, e lá eles têm como se fosse assim, uma matéria, né, na escola, que é de abrir um mapa de estreias de filme, de coisas diferentes, assim, porque como a astrologia é uma associação simbólica que a gente faz, é possível você fazer isso com qualquer tipo de evento, né? E aí, quando chegou a hora de fazer o meu TCC, o famoso trabalho de fim de curso, eu fiquei pensando no que mapa que eu podia fazer. É uma coisa bem livre, né? Você escolhe o tema que você quiser. Eu tentei até, cheguei a estudar um mapa de um artista ou outro. Num primeiro momento, eu estava pensando em fugir do mapa do Renato, por ser um mapa razoavelmente conhecido assim na comunidade astrológica. Mas não consegui, assim, porque daí eu escolhia outro artista, mas que para mim também não era um artista que eu não tinha uma relação tão forte e tal. Só que daí eu resolvi não fazer só o mapa dele. Eu tentei fazer um estudo, tentei não, né? Eu fiz um estudo diferente, que foi além de fazer o mapa dele, que é o mapa mais, o chamado mapa natal, né? O mapa mais famoso, que é o mapa que é gerado na hora que a gente nasce. Eu fiz esse mapa também, claro, mas a minha proposta foi todo ano, quando. Deixa eu ver, eu vou explicar isso de um jeito fácil assim. Sempre que o Sol, onde a gente fala, tipo, meu signo é tal, né? Que nem o seu signo você falou para mim que é Áries, o meu também, o do Renato também era. Então, assim, vamos supor que você tenha o Sol a. Os bons são arianos, né? Vamos supor que você tenha o Sol a 18 graus de Áries. Quando no ano seguinte o Sol for de novo a 18 graus de Áries, esse momento desse momento é gerado um novo mapa, que é chamado de revolução solar ou retorno solar, porque ele é o retorno do Sol. E esse é o mapa que vai falar daquele ano daquela pessoa. Então, as pessoas que vão todo ano no astrólogo, elas fazem isso. Tem várias técnicas, né? Mas essa é uma das principais. Então, a pessoa vai fazer o retorno solar. E aí, o astrólogo, pegando o mapa natal dessa pessoa, né? Que é o mapa do dia que ela nasceu, comparando com o mapa daquele ano, ela consegue fazer as previsões anuais daquela pessoa. Tá. Tudo bem? Você me corrige se tiver alguma coisa que não dê para entender. E então esse é o mapa da Revolução Solar. Só que eu quis fazer o quê? Eu quis abrir as revoluções solares todas do Renato Russo, não para saber o que aconteceu na vida dele, mas para saber se eu conseguia encontrar nos mapas símbolos que descrevessem os álbuns. Sabe? Por exemplo, se no ano que ele lançou um álbum que é todo seco, né, como o primeiro álbum da Legião, né, um álbum cru de sem grandes elementos, é bem um álbum de rock, quase de punk rock, né, com aquelas músicas bem diretas, será
a dança, enfim, com um discurso muito direto, geração Coca-Cola e alguns, né, somos os filhos da revolução, né, meio dizendo algumas coisas assim, se colocando e tal. Então eu queria ver se no mapa do retorno solar daquele ano o que aparecia lá dos planetas e tal no mapa tinha a ver com essas características do álbum, de ser um primeiro álbum, de ser um álbum mais secão, de ser um álbum de conversas diretas, de papo reto. Então eu fui analisando os mapas por essa ótica, assim. E foi um projeto que no começo me pareceu meio difícil, até como astróloga, assim, porque é meio incomum. Normalmente você faz isso para ver, se o cara foi viajar, não foi, se encontrou alguém importante. É claro que eu falo um pouco disso também, né? Mas assim, eu quis tentar encontrar os elementos do álbum lançado no período, né? Que nem foi o período que ele foi gravado, mas foi o período que ele foi lançado. E o que me fez me convencer a fazer o projeto foi que logo quando na primeira reunião que eu tive com a minha orientadora, a Tamiri Sarti, eu percebi que, porque assim, o planeta, sempre a gente tem um planeta no mapa, todo mundo tem um ascendente, né? Que é o signo que estava ascendendo quando aquele mapa nasceu, quando a pessoa nasceu, quando aquele mapa foi gerado. E o ascendente dele era Peixes. E sempre o planeta que governa esse ascendente, ele é muito importante no mapa. No caso dele, quem governa Peixes é Júpiter. E o Júpiter é um planeta que demora 12 anos para dar uma volta toda no zodíaco. E aí eu percebi que quando ele lançou o primeiro álbum, ele tinha 24 anos, então ele estava no segundo retorno de Júpiter. Né? O Júpiter estava, que no mapa é importante porque é o regente do ascendente dele. Então um pouco ele, né? Então aquilo era um renascimento, a grosso modo. Sim. E quando o Júpiter deu a próxima volta toda no zodíaco e chegou de novo onde ele estava no mapa do Renato, que era em Capricórnio, ele lançou A Tempestade, ou O Livro dos Dias, né? O último disco da Legião com ele vivo, e morreu. Então a obra da Legião, ela dura um ciclo de Júpiter. Aí quando eu percebi que existia isso, eu falei, nossa, então acho que dá para fazer uma pesquisa, sabe? Tem um então, mote. Não sei se essa explicação deu para entender, mais ou menos. Para mim, deu. Se alguém que está nos assistindo aqui agora ficou com alguma dúvida, por favor, deixa seu comentário aqui que a gente faz para Mariana. Só escrever no chat aí. Para mim ficou de boa, super, super entendido.